A gente ainda não tem todas as informações, até porque ainda está sendo feita a análise da ocorrência pelos órgãos responsáveis, no caso, o Operador Nacional do Sistema e a própria agência reguladora, a ANEEL. Mas, ao que tudo indica, inclusive de acordo com relatos das pessoas que passavam pelo local, de todo mundo que esteve lá no local, foi uma descarga atmosférica, um raio. Caiu um raio na subestação e esse raio acabou danificando o equipamento. Ali é bom lembrar que é o fim da linha, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista elétrico do país. Então, o Brasil tem um sistema interligado, que é o Sistema Interligado Nacional, que interliga todos os estados, com exceção do estado de Roraima, e o Amapá está ali, como ele está no extremo norte do país, ele está na ponta do sistema. Então, isso coloca uma vulnerabilidade para o estado. O que aconteceu? Houve esse raio, né, essa descarga atmosférica, isso ocasionou um sinistro no transformador, um incêndio no transformador, na verdade em 2 transformadores, no transformador principal e no transformador de reserva que estava ao lado, e o estado não tinha outra alternativa, não tinha outra rota para que a energia fluísse. Por isso o estado ficou totalmente sem energia elétrica durante esse período, enquanto não foi possível retornar pelo menos um dos transformadores. A subestação, assim como toda a linha que liga Tucuruí até Macapá, é de responsabilidade de uma empresa chamada LMTE, que é de propriedade da Isolux. A Isolux é uma empresa espanhola que atua no Brasil. Então houve um leilão lá em 2008 e ela ganhou o direito de explorar, de construir e explorar essa linha de transmissão e as subestações no caminho, inclusive essa subestação lá de Macapá, onde houve o sinistro. Portanto, a responsabilidade é totalmente dela, porque no Brasil é assim, cada agente do setor elétrico é responsável pelas suas instalações, então não há dúvida. Ali a gente tem a Eletronorte atuando com uma usina hidrelétrica, tem outras 2 usinas hidrelétricas privadas, tem a companhia distribuidora, mas a responsabilidade é única e exclusivamente do agente proprietário daquela linha, né? Na verdade, o concessionário daquela linha, que é a LMTE, que é pertencente à Isolux. Então, ela é responsável por tudo que acontece ali, inclusive pelo sinistro. As circunstâncias e as causas do sinistro estão sendo apuradas pelos órgãos competentes, pelo ONS e pela ANEEL. Então, não é possível determinar de antemão o que aconteceu ali e aonde houve o erro. De fato, houve falhas. Os equipamentos do setor elétrico eles são projetados com proteções para evitar que hajam falhas e também com redundâncias para evitar que essas falhas tragam a indisponibilidade dos equipamentos. Então, você tem todos os cuidados que são tomados na fase de projeto, na fase de construção, na fase de operação e na fase de manutenção dos equipamentos. Então, a gente ainda tem que verificar o que aconteceu. Como acontece no setor aéreo, quando ocorre um acidente, no setor elétrico também é comum que hajam várias falhas, não apenas uma, que vão ocorrer na indisponibilidade do equipamento. No caso, a indisponibilidade de todo o sistema elétrico do Amapá. Isso ainda está sendo apurado. É muito provável, né, que tenha havido negligência por parte da empresa, porque o que a gente vê é que esses equipamentos não deveriam ter falhado, e se eles tivessem falhado, eles deveriam ter redundância. E mesmo se a redundância tivesse falhado também, seria necessário ter equipamento sobressalente para que elas voltassem rapidamente ao funcionamento, o que não aconteceu. Então a gente precisa apurar isso para, principalmente, não só punir os responsáveis, é importante também, porque os prejuízos causados à população foram muito grandes, mas principalmente para evitar que isso ocorra novamente. Então a gente tem que ver. No momento que eu gravo esse vídeo, temos boas notícias. As equipes da Eletronorte, que estão no local do sinistro, lá na subestação, em Macapá, conseguiram voltar ao sistema elétrico um transformador com 150 MVA. Com isso, o Amapá está de novo conectado ao Sistema Interligado Nacional e é possível trazer um alívio para aquela população. Não é uma solução definitiva, a solução definitiva ainda vai demorar alguns dias, mas certamente isso vai trazer um alívio para a população. No meu ver, a atitude do governo federal no momento da crise foi uma atitude correta. Por quê? Porque ele chamou as equipes que têm condições de resolver o problema.
A empresa privada proprietária da linha de transmissão não tem equipe técnica suficiente para lidar com esse tipo de ocorrência, não tem equipamento sobressalente, não tem equipamentos de ensaio, não tem equipamentos de tratamento de óleo, não tem uma série de equipamentos para poder lidar com isso. Por isso foi preciso mobilizar a Eletronorte. A Eletronorte mobilizou técnicos de vários estados, trouxe equipamentos de vários estados, inclusive com auxílio da Força Aérea Brasileira, que transportou esses equipamentos rapidamente até Macapá, e com isso conseguiram restabelecer o sistema elétrico do estado. Então, assim, do ponto de vista momentâneo, foi correto. Faltou, obviamente, a participação do presidente da República, que deveria ter ido ao Estado, deveria ter tomado conta pessoalmente dessa crise, que é uma crise seríssima, estado de calamidade pública daqueles brasileiros que moram lá no Amapá. Agora, infelizmente, as medidas tomadas pelo governo nos últimos meses são medidas muito ruins, porque o objetivo do governo é sucatear a Eletrobras e a Eletronorte e privatizar a Eletrobras e a Eletronorte. E a gente fica pensando, se a Eletrobras tivesse sido privatizada, como que teria sido a ação do governo nessa situação? Será que uma empresa privada se mobilizaria para ajudar a população do Amapá? Certamente não, porque nenhuma delas se mobilizou, nem a empresa proprietária. Quem teve que ir lá foi uma empresa estatal, a Eletronorte, que está trabalhando lá no sistema e está recuperando o sistema. E o que acontece? O governo federal vem com uma política, através da diretoria da Eletrobras, de sucateamento do grupo Eletrobras e da Eletronorte, principalmente no que diz respeito aos seus quadros técnicos. Então a Eletrobras demitiu vários funcionários e quer demitir muito mais funcionários, muito mais trabalhadores. Então isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gente às vezes esquece da importância do trabalho das pessoas. Os equipamentos funcionam, mas quando eles falham, são as pessoas que têm que ir lá para fazer com que o sistema volte. E se esses trabalhadores que estão lá trabalhando agora tivessem sido demitidos? Como que ficaria a população do Amapá se não houvesse esse quadro técnico da Eletrobras? Por isso a gente faz esse alerta. Nós não podemos deixar privatizar a Eletrobras, não podemos deixar que haja demissões na Eletrobras. Pelo contrário, o Grupo Eletrobras precisa fazer concurso público para que nós tenhamos mais técnicos para atuar não só em momentos de emergência, mas durante todo o período, para que a gente tenha energia elétrica de qualidade e possa levar uma vida minimamente tranquila, porque a gente vê a falta que faz a energia elétrica nas nossas vidas, né? A privatização no setor elétrico é muito ruim para o país, é muito ruim para as pessoas. E a gente tem visto isso em vários episódios, em vários locais. A tragédia do Amapá não foi a primeira e provavelmente não vai ser a última causada pela irresponsabilidade de empresas privadas. A gente tem que lembrar que o setor elétrico não é um setor qualquer. A gente está lidando com um produto que é essencial à vida. A energia elétrica, e nós estamos vendo isso no caso do Amapá, é essencial para praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia. É impossível ter uma vida minimamente digna sem energia elétrica. Então a gente não pode deixar isso nas mãos de empresas que, como qualquer empresa privada, visam lucro. Isso tem que ser visto, a energia elétrica, como um serviço público, como um bem público, como um direito da população. E não pode ser privatizado. O caso do Amapá não é o primeiro. A gente tem visto crises seríssimas em toda a região norte do país, em Rondônia, onde a tarifa explodiu, onde foi criada inclusive uma CPI para investigar irregularidades causadas pela empresa privada de distribuição. A gente tem visto isso no Acre, nós temos visto isso em Roraima com um aumento absurdo da conta de luz, a gente tem visto isso aqui no estado de Goiás, que fica aqui próximo a Brasília, uma situação terrível, onde desde a privatização várias cidades ficaram sem luz durante horas, durante dias às vezes. Isso afetou o abastecimento de água, isso afeta a produção, produtores rurais perdem sua produção por conta da falta de energia. Então a população não pode ser colocada à mercê de empresas privadas que não têm responsabilidade nenhuma com a população, com o país, com o desenvolvimento. Então a privatização é muito ruim para o país. E a gente tem visto isso no caso do Amapá, porque esse sinistro foi causado em uma linha de transmissão, vamos repetir, privada, estrangeira, que para aumentar os seus lucros, reduz custos, reduzindo a qualidade, colocando o sistema em vulnerabilidade, e deu no que deu. A médio prazo, isso também é muito ruim, porque o setor elétrico é um setor que precisa de expansão, precisa de investimentos. E a iniciativa privada, ela não se preocupa em fazer isso. A iniciativa privada prefere comprar empresas que estão sendo privatizadas, é muito mais fácil. Então esse drama que tem acontecido, que aconteceu no Amapá, deve servir de alerta para os brasileiros, dos riscos da privatização. Não é brincadeira, isso é muito sério. E a gente tem que lutar contra a privatização da Eletrobras e lutar contra a privatização das empresas do setor elétrico que ainda são públicas.